Hoje eu vou contar para vocês um caso que, quando eu comecei a estudar esse caso aqui, eu pensei, meu Deus, isso aqui é um conto de fadas. Parece mesmo, sabe aquela típica história da princesa e o plebeu? Mas o caso que eu estou trazendo para vocês hoje é da vida real. E, diferente de um conto de fadas, né? Na vida real, o final, infelizmente, nem todas as vezes é feliz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu tô trazendo para vocês mais um caso de um ato em nome da honra. Esse caso aqui aconteceu em 2 países ao mesmo tempo, no Canadá e na Índia também. Antes de começar também já deixa o like para mim, por favor, me ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo. E nesse vídeo específico eu vou precisar de muita divulgação e vou explicar para vocês no final, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou trazer para vocês a história de Jaswinder Kaur Sidhu, mais conhecida como Jassi. Eu vou chamar ela a partir de agora somente de Jassi. E também eu quero aproveitar e pedir desculpas se eu estou aqui falando os nomes errados, tá? Porque eu não falo a língua deles. Então a Jassi nasceu em 4 de agosto de 1975, ela nasceu no Canadá, nasceu e cresceu em Maple Ridge, mas apesar de ela ter nascido no Canadá, a família dela toda é indiana e a família dela é extremamente rica. Essa informação aqui é muito importante para a gente entender bem esse caso aqui também. Nos anos de 1970, mais ou menos, o tio dela foi da Índia, então, para o Canadá, e lá ele comprou uma fazenda onde ele cultivava mirtilo, também conhecido como blueberry. A fazenda tinha um lucro muito alto e também desde o começo ele começou a trazer muita gente da Índia para trabalhar lá para ele. E também ele começou a trazer toda a família dele da Índia para morar no Canadá. Foi assim então que a Jassi já nasceu lá mesmo no Canadá. Eles todos viviam nessa casa aqui. Então dentro dessa casa viviam os tios, as tias, os primos da Jassi. Apesar de eles estarem então vivendo no Canadá, que tem, claro, uma cultura muito mais moderna, né? As mulheres são muito mais independentes. No Canadá tem toda aquela história, mas eles viviam naquela casa e a cultura lá, as tradições da Índia eram mantidas dentro da família dela. Quem mantinha as tradições principalmente era o tio da Jassi, que se chama Surjit Singh Badesha. Ele, que era o dono lá da fazenda, ele também era o líder de toda a família. E por que ele liderava também a família da Jassi? Já que ela tinha pai, né? O pai dela, logo quando ela era muito pequena, ele foi diagnosticado como sendo esquizofrênico. Então, esse papel ali de líder mesmo ficou com esse tio que dava todas as regras ali com quem que as mulheres iam se casar, o que elas iam fazer da vida, toda aquela coisa de uma família extremamente conservadora que eu já contei aqui vários outros casos no canal, vocês já estão acostumados, né? Então, tem sempre um líder, que é sempre um homem. Nesse caso, então, o líder era o tio da Jassi. E guarda bem o nome dele, porque ele vai ter um papel muito importante nesse caso aqui. Bom, lá no Canadá, a Jassi, ela não podia sair em discos ou bares, quase que proibido para ela. Às vezes que ela saía de casa realmente para ir assim em festas, ela sempre tinha um homem da família acompanhando ela. Então vocês já começam a perceber a vida que essa mulher ali vivia, né? Era extremamente difícil para ela. Em dezembro de 1994, a Jassi então estava com 19 anos de idade e ela e a família dela vão para a Índia para visitar o vilarejo lá onde a mãe dela nasceu. Nessa viagem que ela faz para a Índia, a vida dela vai mudar completamente, porque ela conheceu um jogador de kabaddi, que é um jogo lá da Índia muito famoso lá, é um estilo de um pega-pega, mas um pega-pega profissional, é claro, e esse jogador, ele tinha mais ou menos a mesma idade que a Jassi. O nome dele é Sukhwinder Singh Sidhu, mas todos chamavam ele de Me Too. Então, o Me Too e a Jassi, eles se apaixonam assim de cara. Mas tinha um problema muito grande. A Jassi era de uma família muito rica e o Me Too, ao contrário dela, ele era de uma família muito pobre. E é aqui que entra a história do conto de fadas, né? É a mesma coisa, então, a história da princesa e o plebeu, né? Bom, os dois, então,
então ficam ali se encontrando secretamente lá na Índia enquanto ela está por lá, e depois de um tempo a família da Jace e ela mesmo voltam para o Canadá, mas os dois continuam apaixonados e eles continuam se comunicando por cartas. E eles se comunicam por cartas por aproximadamente 4 anos. Ao mesmo tempo que eles estão ali se comunicando por cartas, a família da Jace já começa a tentar arranjar um marido para ela, porque ela já estava ali na idade, né? Estava com 20 e tantos anos, e eles começaram a procurar alguém lá no Canadá que fosse indiano também para casar então com ela. Só que o tio, o líder, lembra? Ele encontra realmente um cara que está interessado em casar com a Jace. Só que esse cara, ele tinha 60 anos de idade. Parece piada, mas não é não, tá? Esse tio queria casar então a sobrinha dele, que tinha 20 anos, com um cara de 60 anos, que era então 40 anos mais velho que ela. Ele queria, na verdade, fazer esse casamento, porque primeiro que esse cara era parceiro de negócios dele ali, então ele ia melhorar os negócios dele, né, nas plantações lá de blueberry e tal, e também porque esse cara tinha muito dinheiro. É claro que a Jace não aceita esse casamento, né, e ela pede então para a mãe dela, fala, me leva lá para a Índia então, e tenta encontrar algum marido para mim lá na cidade, no seu vilarejo onde você nasceu. E assim é feito então. Em 1999, vai novamente a família lá para a Índia para procurar um marido, dessa vez para a Jace. A Jace estava com 24 anos nessa época. Então a mãe dela e o tio dela começam ali, né, a alinhar os pretendentes para ela, mas o que eles não sabiam é que secretamente a Jace e o Me Too estavam se encontrando nesse período que ela ficou na Índia. E além disso também tinha uma tia da Jace que viu ali o amor dos dois, né, e viu que eles realmente estavam apaixonados, e ela começou a ajudar os dois também. Bom, a Jace estava ficando nessa casa aqui, e essa tia então, que era responsável ali para fazer o jantar das pessoas que estavam ficando na casa, ela colocava sedativo na comida das pessoas antes deles irem dormir. Claro que não colocava na comida da Jace. E então, depois de um certo horário, estava todo mundo apagado. E o que acontecia? O Me Too chegava às 23 horas, mais ou menos, da noite e pulava essa janela aqui e se encontrava, então, secretamente dentro dessa casa lá com a Jace. No final dessas férias, então, que a família estava lá na Índia, a Jace fala para a mãe dela que ela quer dormir na casa de uma amiga dela que mora numa cidade ali perto de onde elas estavam ficando. E a mãe dela acredita e fala, não, filha, vai lá então, dorme na casa da sua amiga. A Jace vai então para essa outra cidade, mas o que a mãe dela não sabe é que secretamente então ela vai se encontrar com o Me Too e eles vão então começar o plano que eles já tinham formulado ali enquanto eles estavam lá secretamente se vendo. O que era esse plano? Eles queriam se casar. Se casar realmente os dois. Olha que paixão, né, dos dois, né? Tudo para ficar juntos. E realmente essa cerimônia foi realizada no dia 15 de março de 1999. Então só os dois ali, o Me Too, a Jace e uns 2 amigos que estavam com eles e algumas testemunhas, e deu, e tudo em segredo absoluto. Logo depois da cerimônia, os 2 pombinhos então têm a sua lua de mel, que na verdade durou somente uma noite. Porque depois dessa noite da lua de mel, a Jace retorna para o Canadá sem o marido dela, então, e em silêncio absoluto. Ela não contou para ninguém que ela se casou com ele. Mas quando ela chega no Canadá, ela conta, é claro, para as amigas mais próximas, e as amigas que, né, são canadenses, não são indianas, não entendem a situação. Falam, tá, mas por que você não trouxe ele e tal? Por que você não ficou lá? E a Jace explica a situação para as amigas, né, falando que não, se a família dela descobrir que ela está casada realmente com o Me Too, uma pessoa, né, de uma classe social muito mais baixa que ela, um casamento que não foi arranjado, então seria muito perigoso para ele. Então, qual que era o plano da Jace para continuar ali, né, nessa situação com o Me Too? Ela contrata um advogado e começa a fazer papelada para o Me Too, pro visto dele, para então trazer o marido dela para morar com ela no Canadá. Aí depois disso a gente não sabe exatamente o que ela queria fazer, mas eu aqui investigando o caso, eu acredito que ela pretendia então fugir da família depois que o Me Too então chegasse no Canadá. Mas acontece um problema que na verdade atrapalha aqui com todo esse plano do Me
Me Too e da Jaci. Lá na Índia, o casamento que era secreto, então, começou fofoca vai, fofoca vem, e já não era secreto coisa nenhuma. Muitas pessoas descobriram que o Me Too, então, tinha se casado com a milionária lá do Canadá, e então todo mundo começou a falar, aí que entra, então, a questão da honra da família, que é algo, né, muito importante para muitas famílias aí conservadoras ao redor do mundo. Então, no nosso caso aqui, que é o caso da Jaci e do Me Too, a família, então, teria que mandar eliminar a Jaci e o Me Too, porque os dois, então, teriam envergonhado a família deles. Então, quando a fofoca começou a acontecer ali no vilarejo, uma das pessoas que morava nesse vilarejo, então, ligou lá para o Canadá para falar, então, com a família da Jaci e contar tudo o que estava acontecendo. E essa pessoa falou no telefone com a mãe da Jaci. Quando a mãe da Jaci ficou sabendo, então, que a filha tinha se casado secretamente com o menino pobre lá da Índia, ela ficou extremamente irritada. E o que ela fez? Ela trancou a Jaci no quarto dela e não deixou que a Jaci saísse para trabalhar, para nada. Simplesmente trancou a filha lá e, além disso, também a prima conta depois, né, em depoimento, que a mãe dela também bateu várias vezes na Jaci trancada nesse quarto. Nesse mesmo tempo, o tio da Jaci vai e volta para a Índia novamente para então resolver a situação da honra da família lá. Ele vai direto na delegacia de polícia e registra um BO falando que a sobrinha dele foi forçada a se casar. Ele inventou toda uma história de que o Me Too teria então apontado uma arma para Jaci e feito ela assinar os papéis lá do casamento e que aquele casamento era tudo uma farsa para que o Me Too então conseguisse o dinheiro da Jaci. E apesar das fotos que a gente tem, né, do casamento dos dois, e dá para se ver claramente que os dois estão muito felizes nesse casamento, a polícia da Índia realmente registra esse BO e vai atrás do Me Too para tentar prender ele, então, por fraude. A polícia vai primeiro, então, na casa da mãe dele. Por sorte, ele não estava lá. O tio ainda oferece dinheiro para a mãe do Me Too. Ela não aceita. A polícia vai atrás também dos amigos do Me Too. Não consegue encontrar ele de jeito nenhum, porque esse mesmo tempo o Me Too também fica sabendo que a polícia está procurando ele e que tem esse registro aí na delegacia de que ele forjou todo o casamento e ele mesmo começa a se esconder da polícia para não ser pego. A Jaci, ao mesmo tempo, tá lá trancada no quarto, lembra? Lá no Canadá, só que ela consegue entrar em contato com a polícia do Canadá e a polícia do Canadá realmente vai na casa dela e consegue tirar ela desse quarto. O que ela faz? Ela pega todas as coisinhas dela e vai para casa de uma amiga, escondida também da mãe. Ao mesmo tempo, o Me Too consegue se comunicar com a Jaci lá no Canadá. Olha que história complicada, a gente vai me acompanhando aqui, tá? Mas então eles conseguem se comunicar. O Me Too, ele chega a gravar essa ligação telefônica que ele fez com a Jaci, porque ele estava com medo da polícia, falou, meu Deus, eu preciso pelo menos provar que eu conheço realmente ela, né, que a gente realmente se gosta, que a gente realmente se ama, caso a polícia me pegue. A Jaci consegue mandar um fax para a delegacia de polícia lá da Índia, falando, gente, pelo amor de Deus, eu me casei com ele por amor, sim. Esse casamento é verdadeiro, parem de ir atrás do meu marido, ele não fez nada de errado. Mas, de alguma forma, esse fax aí não foi para frente. De alguma forma a gente entende, né? Porque o tio, uma pessoa muito poderosa. Mas a situação da Jaci no Canadá é muito pior do que a gente imagina, tá? Porque, tudo bem, ela não estava mais trancada naquele quarto, só que ela não tinha dinheiro nenhum, porque a mãe dela tinha bloqueado a conta bancária dela. Mas ela tinha amigos, então ela pediu emprestado dinheiro para vários amigos e comprou uma passagem para ir para a Índia. E realmente no dia 7 de abril ela já estava lá na Índia e ela se encontrou então com o Me Too lá no aeroporto. Apesar dela estar super cansada, dá pra ver ali o alívio dos dois, né, de finalmente estarem juntos, então, e essa história vai ser resolvida. Assim eles pensaram, mas na verdade ainda a história ia ser muito pior para eles. Quando a Jaci chega lá, então, o que ela faz é contratar um advogado lá na Índia e ela vai na delegacia e explica toda a situação
Com esse advogado ali, eles conseguem então retirar todas as queixas contra o Me Too e conseguem provar que realmente aquele casamento foi verdadeiro, sim. Os dois, então, pombinhos que estão juntos novamente, eles vão morar por um tempo com a mãe do Me Too. Os dois ficam esperando a papelada do visto do Me Too sair, porque ainda estavam com os planos de voltar para o Canadá. Porque apesar de que na Índia os atos em nome da honra são severamente punidos pelo governo de lá, mesmo assim eles ainda acontecem sim secretamente. E por estar nessa situação mesmo realmente difícil, a mãe do Me Too conseguiu convencer os dois de ir para uma outra cidade para se esconder então na casa de outros parentes para que a família da Jaci não encontrasse ela. Nessa época, então, o tio que estava lá na Índia, ele já tinha tentado prender o Me Too, não conseguiu. Já tinha tentado comprar o Me Too também, porque ele pediu para o Me Too, olha, eu te dou dinheiro e você se divorcia da minha sobrinha. O Me Too falou, não, não vou fazer isso não, guarda o seu dinheiro, eu amo a sua sobrinha. E também ele tentou comprar a própria sobrinha, porque ele ofereceu mais um carro para ela e mais dinheiro se ela voltasse, então, divorciada lá para o Canadá com ele. Os dois não aceitaram acordo nenhum. O tio desistiu momentaneamente e voltou para o Canadá. Os dois ficaram lá, então, esperando a papelada do visto sair. Nessa época, eles já estavam, então, na casa de outros parentes lá da mãe do Me Too, meio que escondidos, mas mesmo assim, vilarejo pequeno, fofoca vai, fofoca vem. E a família da Jaci conseguiu rastrear os dois novamente. A mãe dela conseguiu falar com ela no telefone, e ela fala com a filha no dia 7 de junho. Nesse telefonema, então, entre a Jaci e a mãe dela, a Jaci, sem querer, ela dá algumas informações que são ali as informações que a mãe precisava para saber exatamente aonde que os dois estavam localizados e o que eles iam fazer ali no dia seguinte para conseguir então pegar os dois. Logo depois dessa ligação, então, nesse mesmo dia 7 de junho, o tio da Jaci, que está lá no Canadá, ele liga para a Índia, para um líder de uma gangue que ele conhecia lá na Índia e contrata umas pessoas para então tirar a vida da Jaci e do Me Too também. Isso tudo seria feito no dia seguinte. Então, chega o dia 8 de junho. A Jaci e o Me Too estão numa scooter voltando para o endereço onde eles estavam ficando. Uma das ruas era muito vazia, assim, sabe? Não tinha ninguém, né? Uma rua que não tem muitas casas ali ao redor e tal. Então, eles estavam passando com a scooter à noite e tinha uma moto atrás deles. E, de repente, o Me Too já começa a desconfiar porque ele vê um carro vindo na frente e essa moto estava muito perto deles. Então, agora vocês já estão entendendo, né? Essa era a gangue que foi contratada pelo tio da Jaci. Bom, esses homens, então, eles empurram assim o Me Too, né, para o canto da estrada para que eles, então, caiam da moto. O carro para, todos esses homens saem. Eles estão com espada, com faca, com um pedaço de pau, com várias coisas na mão. E eles começam, então, a usar esses utensílios ali no Me Too. A Jaci vê tudo, ela fica desesperada, grita muito, é claro. E assim que eles percebem, então, que o Me Too não está se mexendo mais, né? Que já fizeram ali tudo o que tinham que fazer. Então, eles pegam a Jaci e enfiam ela dentro desse carro e saem com ela e vão com ela até uma casa de uma fazenda que era bem afastada também. Nessa casa aqui que vocês estão vendo, não adiantava ela gritar, não adiantava ela fazer nada, porque ninguém ia escutar. O que esses homens fazem assim que eles chegam com a Jaci nessa casa? Eles ligam então para a casa da família da Jaci lá no Canadá. A mãe dela atende e o tio também está ali perto. Ele oferece ainda mais dinheiro para tirar a vida da Jaci, mas os caras que estão ali, eles falam, não, mas essa mulher aqui,
ela tá falando que ela é inocente e ela tá aqui implorando para falar com a mãe dela. A Jace então fala com a mãe dela, ela pede perdão, fala: por favor, mãe, me liberta daqui, manda esses caras me soltarem, eu não vou fazer mais nada de ruim, eu vou voltar para o Canadá, eu vou seguir todas as regras de vocês. Elas conversam por aproximadamente 1 minuto e depois então que esse telefone é passado novamente para os caras que estão lá na Índia, nessa casa, a mãe que está no telefone, ela fala: tira a vida da minha filha, tira a vida dessa mulher agora. A mãe manda, a mãe dá a ordem para eles. Eles desligam o telefone e realmente, naquela noite do dia 8 de junho, um deles então realmente passa, né, o utensílio aqui e acaba ali com todos os sonhos dessa mulher. No dia seguinte, então, no dia 9 de junho, um morador ali da região estava passando ali pela rua e no canal de irrigação que tem ali nas fazendas, ele encontra então a Jace, já sem vida, ali dentro do canal. A Jace tinha 24 anos de idade. Mas essa história não acabou ainda, tá? Porque lembra do Me Too, que eles largaram ele lá na rua, naquele estado, que eles achavam, na verdade, que ele tinha perdido a vida? Na verdade, o Me Too não perdeu a vida, ele estava ali sobrevivendo sim. E logo depois ele foi então acolhido por outros moradores ali da região que levaram ele às pressas para o hospital e realmente ele lutou pela sua vida. Ele ficou aproximadamente 1 mês na unidade intensiva do hospital lá da Índia e ele sobreviveu ao ataque dessa gangue. Bom, e logo depois que tudo isso aconteceu, claro que a polícia da Índia começa a investigar o caso. Eles conseguem então encontrar o carro que foi usado. Realmente eles fizeram um corte ali no banco do carro porque tinham manchas ali vermelhas. Isso foi mandado para análise e realmente foi confirmado que era o DNA da Jace ali no banco. Eles encontraram também todos os utensílios ali que a gangue teria usado e também encontraram todos os suspeitos. Então a polícia da Índia fez um trabalho ali exemplar, sabe, de investigação e conseguiu prender todos eles que estavam ali na Índia. No total, essa gangue eram 7 homens. Um deles é Gurcharan Singh, o outro é Ashwani Kumar, participou também o Hardev Singh, também o Gurwinder Singh Shema, também participaram desse ato o Joginder Singh, o Anil Kumar. Esse aqui foi o homem que passou o negócio no pescoço dela. E tem também o Darshan Singh. Esse elemento aqui era o líder da gangue. E guarda bem esse nome, Darshan, porque também vai acontecer algo mais para ele no final aqui do vídeo. E os próprios elementos, então, que foram presos, a maioria deles confessou como tudo aconteceu, tá? Por isso que a gente tem todos os detalhes. Também a polícia conseguiu descobrir que a ordem, então, não teria saído ali da Índia, mas saiu direto do tio e da mãe da Jace que estavam lá no Canadá. Eles conseguiram também confirmar essa informação que foi dada no depoimento dos elementos aqui que foram presos com o registro das ligações telefônicas. Foram então 147 ligações feitas entre os 7 elementos e o tio lá do Canadá e a mãe também, a casa deles lá. E essas 147 ligações foram feitas naquele mesmo mês que tudo aconteceu. Mas então a polícia da Índia tinha essa confirmação que os verdadeiros mandantes então desse crime teriam sido o tio e a mãe que estavam no Canadá. Então agora vocês pensam, então os dois foram presos lá no Canadá. Não, não foram porque a situação é muito mais complicada do que a gente imagina, né? E então a polícia lá do Canadá falou que eles não podiam investigar porque tinha acontecido lá um rolo muito grande que eu vou explicar aqui mais na frente do vídeo, tá? Mas vamos entender o que estava acontecendo com o Me Too ao mesmo tempo. Lembra que ele tinha ido para o hospital, né? Ficou 1 mês lá, um dia depois da alta dele no hospital, ele deveria então estar na casa da mãe dele, mas ali, por sorte do destino, ele não estava em casa. Por quê? Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, entraram alguns homens ali, quebraram as janelas da casa e simplesmente começaram a atirar dentro da casa. Mas ninguém foi ferido porque não tinha ninguém lá. Então, a ordem, né, do ato em nome da honra, sabe-se lá de quem, nesse segundo caso aqui,
ainda continuava ativa. Sim, eles ainda queriam eliminar o Me Too. O Me Too, então, a partir desse momento, claro que ele fica com muito medo, com a ajuda de amigos, ele começa a ficar escondido, né, lá na Índia mesmo, e todas as vezes que ele saía na rua, ele saía com esses amigos dele como se fossem seguranças mesmo, para que se alguma coisa acontecesse, eles então defendessem o Me Too. Olha a vida desse homem, essa vida desse homem vai ser muito pior ainda, gente. O que vai acontecer com ele é tão, mas tão revoltante. Espera para vocês verem. Nessa época que também entra a mídia nesse caso. O papel da mídia é muito importante, principalmente nesses casos em nome da honra, porque a gente sabe que esses casos eles são silenciados, sim, pela maioria da população. O The Fifth State fez um documentário, aliás, maravilhoso. Ele não fez só um, na verdade ele fez 3 sobre a história da Jaci, mas o primeiro saiu mais ou menos nessa época que estava acontecendo o julgamento, contando toda a história. Os repórteres, então, estavam indignados que lá no Canadá o tio continuava livre. Aliás, ele era presidente de um templo muito importante lá do Canadá. Além disso, claro que ele continuava lá com a fazenda lá de Blueberry dele. E a mãe também continuava livre, leve e solta lá no Canadá. Os dois não eram nem procurados pela polícia, mas os dois eram sim procurados pela polícia na Índia. Os repórteres, então, foram procurar a polícia do Canadá, perguntar, né, por que isso aqui não está sendo resolvido aqui, e os investigadores da época falaram que não, é porque o ato aconteceu lá na Índia, então a gente não pode investigar. Mas eles encontram então uma brecha ali na lei lá do próprio Canadá, falando que não. Mesmo que o ato aconteceu em outro país, se ele foi mandado fazer lá no Canadá, o Canadá tem a obrigação de investigar, sim. Bom, esse documentário então sai na mídia, um escândalo muito grande, mas continuando a história aqui, lá na Índia, os 7 que estavam presos, eles também foram julgados. Demorou alguns anos, na verdade, para esse julgamento ser finalizado, mas os 7 realmente foram condenados e todos eles receberam uma condenação de prisão perpétua. Mas então saiu o documentário, todo mundo esquece o assunto, aquela coisa e tal. E o que ninguém sabe é que o líder dos 7, que então teria prisão perpétua, os próprios repórteres do Fifth State, eles descobrem que o líder, depois de um tempo, ele estava já lá no Canadá, novamente. Na verdade, o líder conseguiu pagar a fiança dele, sair da prisão e ele viajou 4 vezes para o Canadá. Foi e voltou várias vezes, como se nada tivesse acontecido. E as leis do Canadá são muito claras. Uma pessoa que tem outra nacionalidade e que é, então, um condenado ou que está em condicional, ele não pode entrar no Canadá. Só que quando esse líder aí, ele fez lá o formulário de visto dele, ele colocou como se ele nunca tivesse sido preso, ele não tinha ficha criminal e conseguiu passar lá e entrar no Canadá. Mas sai então o segundo documentário do The Fifth State sobre o caso aqui da Jaci. E depois disso, é claro que o líder não conseguiu mais ir para o Canadá coisa nenhuma, né? Porque as autoridades, então, ficaram sabendo ali de que o formulário dele, então, enviado para a imigração, estava incorreto. E também os repórteres desse documentário, eles descobrem ainda uma coisa ainda muito mais chocante. Eles vão para a Índia para saber como é que está o Me Too, depois de tudo isso que aconteceu, e encontram o Me Too na prisão. Me Too estava na cadeia, ele tinha sido preso, mas ele era inocente. Qual que era a acusação dele? Uma mulher acusou ele de ter então forçado, né, para dormir com ela, se é que vocês me entendem aqui. E ele estava preso lá. Logo que o repórter chega, fica indignado, fala: Me Too, o que você está fazendo aí? E o Me Too falou: não, é a família da Jaci. Eles que armaram tudo isso aqui para me colocar dentro da cadeia. Bom, novamente a mídia cai em cima e então descobre-se toda a farsa. A polícia então resolve investigar realmente o caso do Me Too e depois, comparando então o DNA lá dessa mulher que falou, né, que foi violentada, eles descobriram que não era o DNA do Me Too e que ele era realmente inocente. E essa mulher ainda foi confrontada mais uma vez e ela confessou, ela falou: não, realmente não aconteceu nada disso, foi a família da Jaci que me pagou, né, pagou um monte de dinheiro aqui para minha família para eu inventar toda essa história e colocar o Me Too na cadeia. E sabe quanto tempo que o Me Too ficou nessa cadeia sendo inocente? Ele ficou 4
4 anos preso lá. E só foi salvo porque a mídia, então, colocou aí para o mundo essa história. Por isso, então, que o caso dele foi realmente investigado. Bom, então logo que esse documentário aí saiu, claro que foi novamente aquele choque, né, na imprensa. Além disso, também do documentário, também tiveram várias pessoas que embarcaram nessa causa. Tem um site que foi criado que se chama Justice for Jesse. Ele foi criado para então colher assinaturas, para que então todas as pessoas que estão ali envolvidas fossem realmente condenadas e ficassem atrás das grades. Além disso, também tem um livro que foi lançado que se chama também Justice for Jesse, contando toda a história, e logo que a mídia entrou novamente no caso, as coisas começaram a andar novamente, que então fez com que o tio e a mãe da Jaci finalmente fossem presos. Eles foram presos em 2012, 12 anos depois de tudo que aconteceu. E eles ficaram presos durante muito tempo no Canadá, e a Índia então pedindo a extradição dos dois, né, para a Índia, então, para que eles fossem julgados lá. Mas isso aqui também demorou muito tempo, porque eles conseguiam a aprovação, aí depois um outro tribunal vetava a aprovação, depois conseguia novamente, e assim foi um rolo muito grande durante muitos anos. Os dois realmente foram levados para a Índia somente em 2019. No dia 24 de janeiro de 2019, os dois estavam lá então e foram estampados ali nas capas dos principais jornais lá da Índia. Finalmente os dois foram trazidos para cá. Os dois são esses que estão com esse capuz aqui no rosto, tá? Porque é uma coisa que a polícia da Índia sempre faz lá quando eles trazem então um suspeito. Um pouco antes de eles chegarem lá na Índia, o terceiro documentário sobre o caso aqui da Jessie, que foi feito pelo The Fifth State, também foi finalizado e passou na TV lá do Canadá, mas até então eles não tinham essa informação que os dois tinham realmente chego na Índia. E tem mais uma informação que não está no documentário, porque isso aconteceu depois que o documentário foi finalizado, é que o Me Too, ele foi preso pela segunda vez. Dessa segunda vez, ele foi preso porque ele estava, então, com substâncias ilícitas. Mas isso tudo foi ali uma farsa que foi armada novamente para que, então, o Me Too ficasse na cadeia mais uma vez. Mas ele conseguiu ser libertado. Então, esse homem, gente, ele sofreu demais, demais mesmo. Bom, esse caso, então, nós temos os 7 condenados lá à prisão perpétua. 6 deles realmente parece que ficaram na prisão. O outro líder desapareceu, né? Depois que saiu lá, conseguiu sair. Sabe-se Deus como que ele conseguiu sair. O tio e a mãe estavam, então, na prisão. A mãe parece que continua na prisão até hoje, mas o tio recebeu, então, a liberdade dele agora, em março de 2022. Na verdade, ele está esperando o julgamento em liberdade e ele conseguiu esse benefício porque ele está em uma idade super avançada e tal. E você sabe que eu sempre gosto de trazer casos finalizados aqui no canal. Bom, esse caso é um caso finalizado, na verdade, né? Foi tudo resolvido, todo mundo sabe quem fez, como fez, mas eu decidi trazer ele mesmo sem a decisão final, que nós não temos ainda qual que é a condenação da mãe e do tio, porque a mídia fala que esse caso aqui é muito complicado, mexe com pessoas muito poderosas. Então, se a mídia não ficar em cima, na verdade, isso aqui nunca vai ter um final. Eles acreditam que ou demore lá por uns 5 ou 7 anos até sair a condenação dos dois, sabe-se lá se eles vão ser condenados à prisão perpétua ou não, e se a mídia não continuar trazendo os updates aqui, talvez isso aqui seja tudo colocado embaixo dos panos. Então, essa é a importância de estar trazendo esses casos aqui para o canal, por isso que eu decidi trazer o caso, mesmo que eu não tenha aqui o resultado final dos dois, porque é muito necessário que a gente conte essas histórias para que elas não sejam colocadas embaixo do tapete e que esse caso continue sendo falado mais e mais vezes na mídia. Eu sei que meu canal é muito pequeno, é claro que eu não tenho esse alcance aqui, mas eu sei que com a ajuda de vocês, com o compartilhamento aqui dessa história, talvez a
a gente consiga então que mais pessoas fiquem sabendo sobre o assunto, ou talvez até trazer outros youtubers maiores para trazer esse caso aqui no canal deles e fazer com que essa história da Jaci seja mais visível e que a justiça seja finalmente feita e que a história dela jamais seja esquecida. Sobre o Me Too, bom, essas são as fotos mais atuais dele. Ele até hoje não se casou novamente com outra mulher. Ele fala que a Jaci foi sim o primeiro e o único amor da vida dele e que ele vai lutar até o fim para que a justiça seja feita. Gente, esse homem aqui, ele sofreu demais do início até o final, mas ele sempre lutou. Ele não desistiu em momento nenhum. O amor dele é realmente assim, é inacreditável o amor que ele tinha por essa mulher. É visível. Eu assisti os documentários e você vê ele falando, sabe? E veja aquele semblante assim de pessoa calejada da vida mesmo, mas que tá ali em pé ainda pedindo para que todos escutem a história e para que todos falem sobre o assunto. Então não esqueçam esse vídeo, tá? Façam isso não só pela Jaci, mas façam isso pelo Me Too também. Compartilhe esse vídeo, falem com outros youtubers para que eles contem essa história também. E esse é mais um caso de um ato em nome da honra. Não deixem que essas histórias sejam esquecidas, sejam silenciadas por ninguém. Que nós todos sejamos a voz dessas mulheres e desses homens, lembrando que atos em nome da honra não tem nada a ver com religião. É, infelizmente, uma questão de tradição que sobreviveu aí por centenas de anos em muitos povos e, infelizmente, sobrevive até hoje, mas muitos dos países não aceitam mais esse tipo de atos e isso tudo é tratado como crime, tá? Não tem nada de honrado nisso, aliás, né? Muitas pessoas falam isso e eu também acredito nisso. E ato em nome da honra não tem nada a ver com honra, é crime. Tem que ser julgado e tem que ser condenado. Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Lembrando que nós estamos na meta de chegar aos 100 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Queria tanto colocar a plaquinha do YouTube aqui atrás. Se inscreve aqui no canal você também, tá bom? Toda semana tem um caso novo aqui para vocês. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.